Vamos lá então, hoje quinta-feira, eu preciso... Ontem tirei um dia de férias e preciso, preciso retomar aqui os assuntos do dia de hoje, né? Então ontem eu não resolvi os assuntos novos, né? Os assuntos de revisão eu consegui resolver pelo celular, mas os assuntos novos eu decidi não revisar, não resolver para poder assistir a orientação do professor. Então a gente vai ver aqui discussões sobre sífilis e hemorragias da primeira metade da gestação, né? Vou tentar fazer esses dois aqui no mesmo vídeo, né? E depois num outro vídeo fazer puericultura, crescimento e abdômen agudo hemorrágico. Sífilis, eu estudei só sífilis congênita, então talvez se a gente tiver algumas questões aí ou discussões de sífilis congênita eu vou conseguir responder, vou conseguir participar. Mas se tiver de sífilis, e provavelmente vai ser sífilis clínica, né, na mulher, e as fases da doença, aí eu vou ter um pouco de dificuldade, vou acabar por aprender com as questões. E hemorragias da primeira metade, acho que foi uma das primeiras discussões ali que eu tive em obstetrícia. Assisti aulas do cursinho, assisti aulas do médio curso, e acho que dá para participar bem dessas discussões aqui de hemorragias da primeira metade. Vamos ver como é que vão ser cobradas as questões aqui no hard work. Então vamos lá, reconhecer o diagnóstico laboratorial de sífilis através dos testes treponêmicos e não treponêmicos, saber identificar as características clínicas da sífilis primária, o cancro duro, conhecer as características do diagnóstico microscópico da sífilis e identificar o quadro clínico sugestivo de sífilis secundária, né? 9 questões, bastante grande, e não sei qual que é aqui as ideias de microscópio, né? Considere a imagem abaixo, essa imagem vista ao microscópio foi obtida mais provavelmente de SUS de São Paulo, de secreção de lesão cerada no pênis, secreção purulenta de faringe, lesão esbranquiçada de unha. Como a gente está discutindo sífilis, né? Eu vou falar que esse aqui, vou pensar, imaginar e agora aprender, na verdade, que esse aqui é o treponema. E aí, secreção, lesão cerada no pênis. Treponema pálido é uma espiroqueta, bactéria de formato helicoidal, que não é visualizada na microscopia convencional. A microscopia em campo escuro é indicada na avaliação. O resultado positivo é encontrado de formas finas e esbranquiçadas, pálidas. O treponema pallidum, e aí é da onde vem, né? É o agente etiológico da sífilis, que em sua forma primária apresenta-se como úlcera indolor, de borda dura, com fundo liso e limpo, cancro duro. USP-R1, homem de 26 anos de idade, apresenta 10 dias de lesão peniana ulcerada, indolor de 2 cm de diâmetro, com bordas elevadas e infiltradas, fundo granuloso, sem secreção purulenta. Apresenta linfonodo inguinal à direita, indolor, fibroelástico de 1 cm sem supuração. Qual a principal hipótese diagnóstica? E aí, sífilis primária, né? Sífilis em que eu tenho a lesão ali, em que eu posso observar a lesão. Vamos dar uma olhada aqui no comentário. Os agentes etiológicos mais comuns das úlceras genitais são o treponema, a herpes, né, HSV1 e HSV2, hemófilos do Crei, clamídia, trachomatis e Klebsiella granulomatis, né, a donovanose. Mas sendo mais comuns aqui nas discussões, pelo que eu vejo, clamídia, herpes genital e treponema pálido, né, a sífilis. A úlcera da sífilis, a gente já entendeu aqui algumas ideias, né? Essa lesão primária acompanhada de linfadenopatia regional, caracterizada por ser indolor e próxima à lesão inicial. Aqui ele vai falar um pouco de herpes, um pouco de donovanose, clamídia, né? Mas sobre sífilis é aquilo mesmo. E ANSP-R1, a sinal alternativa correta em relação à sífilis, importante agravo em saúde pública. Na sífilis latente, a manifestação clínica está presente? Não. Nas sífilis secundárias, lesões típicas na pele e nas mucosas não costumam ser exuberantes. Aqui pode acontecer, né? Isso aqui pode ser a resposta. Vamos dar uma olhada nas outras. Na sífilis primária, a manifestação característica é o cancro duro acompanhado de linfadenomegalia regional. Isso é verdadeiro. Terciária, acometimento da pele, os órgãos internos e os títulos de anticorpos nos testes não treponímicos são altos. Acredito que não, né? Como ela é meio que guardada algumas estruturas, né? Por exemplo, no cérebro, né? Neurosífilis. Os resultados dos testes para o diagnóstico de estado de sífilis são semelhantes, independente do estado da doença? Não, na verdade não. Então, correto é a C mesmo. Agora vamos dar uma olhada.
quadro de sífilis secundária, que isso é uma dúvida que a gente tem, e terciária. O quadro da sífilis secundária costuma aparecer de 6 semanas a 6 meses após o cancro duro. Geralmente inicia-se com exantema macular, tronco e raiz dos membros, podendo apresentar também placas acinzentadas em mucosas. As lesões cutâneas progridem para pápulas eritemato acastanhadas com comprometimento palmo-plantar, característica que pode ser mencionada nas questões. Condylomas planos podem ser observados em dobras de mucosa, podem ser confundidas com lesões por HPV. Além dos achados, né, que o HPV produz para a gente o condiloma acuminado. Além dos achados mucocutâneos, é comum a presença de febre baixa, mal-estar, cefaleia, micropoliadenopatias e adinamia. Mesmo sem tratamento, os sintomas desaparecem em alguns pacientes, provavelmente, né? Latente, não existe qualquer sinal da doença, o diagnóstico é apenas laboratorial. É o que dá pra gente identificar na gestante. Aí eu faço lá o teste na gestante, sífilis latente, como que eu sei se é até 1 ano, se é tardia, se é... Não, né? Ela é desconhecida, eu vou tratar ela como duração desconhecida, que é a maior incidência, né? Ela vai ser a nossa suspeita mais comum aí, eu vou ter que tratar ela dessa maneira. Na paciente gestante eu vou fazer um teste para HIV, imagino que em todo sífilis positivo, né? Eu vou fazer um teste para HIV. Para a gente poder descartar essa condição e fazer um caminho diagnóstico mais relacionado à sífilis mesmo, né? Se é de tempo desconhecido, eu vou ter que fazer punção no líquido cefalorraquídeo para ver se ela já não é terciária, né? Preciso ver se ela já não é terciária. Ainda mais na mulher ali que pode ser ou latente ou terciária. Como é que eu sei se é terciária? A afetação no sistema nervoso central, né? A sífilis terciária é bem mais incomum nos dias atuais, pode acontecer até 40 anos após a infecção inicial, com destruição tecidual, principalmente em sistema nervoso cardiovascular. Pode ainda ter formação de goma sifilítica, especialmente em pele, mucosas e ossos. Paciente de 24 anos, gesta 0, pare 0, vai ao consultório de ginecologia para realizar exames de rotina. Assintomática, ao realizar exame especular, é detectada uma úlcera em colo do útero, com bordos salientes endurecidos, não sangrante e de fundo limpo. Também é percebida uma adenite satélite indolor, né? A adenite satélite é uma linfadenopatia regional. Perguntada sobre relações sexuais desprotegidas, a paciente revelou um episódio há 1 mês. Foi aí que ela provavelmente pegou. Retornou com 2 semanas para realizar colposcopia e biópsia. No entanto, a lesão havia desaparecido. De acordo com o caso acima, qual o provável diagnóstico? Donovanose, úlcera de Roller, Haemophilus ducreyi, estiomênio, protocifiloma. Protocifiloma eu acho que é úlcera de Roller, eu não sei, nunca vi esse termo, então protocifiloma tem o nome da sífilis, né? Tem o nome da sífilis. Seguindo aqui, lesão no pênis, né? Às vezes acontece aqui no hardwork de repetir a pergunta. INEP revalida 2015. Vamos lá, muita atenção aqui. Homem de 25 anos comparece ao UBS, queixando-se de feridas genitárias que apareceram há 7 dias, 3 semanas após uma relação sexual desprotegida. Ao exame, apresenta lesão de glande com 0,6 cm de diâmetro e na bolsa escrotal com 0,4 glande e bolsa escrotal. Ambas com bordas e bases endurecidas, fundo liso e brilhante com pouca secreção serosa e pouco dolorosas, mas tem certo grau de dor. Pouco dolorosas. Observam-se adenomegalias inguinais bilaterais móveis, indolores e não supurativas. Né? O que faz a nossa linfadenopatia supurativa é a clamídia. Né? O paciente refere-se ao portador do HIV diagnosticado há 1 ano. Clamídia que eu vou tratar com macrolídeo, né? Ou doxy. Foi realizado o teste rápido para sífilis com resultado positivo. O paciente refere ser portador do vírus HIV. Considerando o exposto, que procedimentos o médico assistente deveria optar respectivamente para o exame do líquor e tratamento do paciente. VDRL, se negativo, iniciar penicilina. FTAB, se positivo, fazer penicilina. Teste rápido para sífilis, se positivo, fazer penicilina, benzatina em dose única. Cristalina por 7 dias, cristalina por 14 dias. E aí, hein? 7 dias, 14 dias. Ah, tá. Eu vou fazer VDRL do líquor, se positivo, vou fazer cristalina por 14 dias.
VDRL do líquor. Ah, agora sim, agora fez sentido, né? Então essa é a ideia, né? Respondi a questão certa aí, fazer VDRL do líquor. Até agora, né? Acertamos 6 de 9. Paciente INEP revalida outra vez. O paciente realizou o tratamento correto de sífilis, 6 semanas de gestação, quando apresentou titulação de VDRL igual a 1.16. Novos testes VDRL na 22ª, 29ª e 37ª semanas revelaram titulações abaixo de 1.8. A paciente encontra-se assintomática com o exame clínico obstétrico e demais exames laboratoriais dentro da normalidade. O teste de FTABS, realizado na 37ª semana, mostrou-se positivo. A interpretação correta para os achados laboratoriais dessa paciente é sífilis latente, agora tardia, ou cicatriz sorológica? Latente tardia ou cicatriz sorológica? E aí? Hein? Não, porque ela tem FTABS positivo, né? Acho que é sífilis latente tardia, mas eu errei. Lembre-se que o FTABS é um exame treponêmico, isto é, específico para o diagnóstico da doença, uma vez positivo, sempre positivo, mesmo após a realização do tratamento adequado. Desta maneira, não serve para controle da doença. Um VDRL, exame não treponêmico, não reagente, não exclui o diagnóstico de sífilis, pois a doença pode estar no curso inicial. Nesse caso, faz-se necessário solicitar FTABS para a confirmação e exclusão da enfermidade. Importante entender também que encontrar VDRL negativo e FTABS positivo pode indicar a fase inicial da doença e assim não é mandatório que ambos sejam positivos. Lembrar que ainda que VDRL positivo e FTABS negativo nos remetem a outras doenças que não sejam sífilis que podem apresentar achados chamados resultados cruzados, como o HIV. Ainda tem que estudar um pouquinho melhor aqui a interpretação, né, do meu VDRL. Venereal Disease, não lembro mais o que é isso aqui, mas tem que melhorar a interpretação aqui, eu não interpreto muito bem esse teste. INEP revalida 2014, uma mulher de 25 anos comparece ao ambulatório referindo o aparecimento há 10 dias de ferida não dolorosa na vulva, mostrada na figura a seguir. Aqui a ferida dela, aqui. Não dolorosa, bordes netos, fundo limpo, não tem secreção. Ao exame, observa-se lesão única, ulcerada de bordas endurecidas. Considerando a etiologia mais provável, o exame deve ser solicitado para a confirmação diagnóstica. GRAM? Não, isso não é GRAM, né? Pesquisa em campo escuro do agente etiológico, aqui pode ser. Pesquisa bacteriológica a fresco, cultura de secreção da lesão. Não tem secreção na lesão. Pesquisa em campo escuro do agente etiológico. Questão interessante, nos remete aos conhecimentos das características da úlcera da sífilis primária e seu exame a fresco. A úlcera geralmente é única, indolor, base endurecida e fundo liso, desaparece espontaneamente. Não é visualizada a microscopia convencional, a microscopia em campo escuro é indicada na avaliação, certo? E aí aqui, última, né, perguntinha do Einstein, saudades Mairinha. Mulher de 22 anos de idade apresenta os seguintes resultados do teste para sífilis. Primeiro teste treponêmico, reagente. Segundo teste treponêmico, não reagente. Teste não treponêmico, não reagente. É correto afirmar que se trata de amostra reagente para sífilis com possível infecção recente. Não reagente para sífilis com falso positivo no primeiro teste. Pode ser, né? Isso aqui. Não reagente para sífilis com cicatriz sorológica recente. Reagente para sífilis com cicatriz sorológica antiga. Então, a gente fez um teste treponêmico e ele foi não reagente. Então, isso aqui pode ser sim o falso positivo. Acertei, né? Falso positivo no primeiro teste, né? A gente tem que fazer 2 vezes o teste. Esse é o caminho. Sobretudo para HIV, né? Tem que fazer 2 vezes o teste, esse é o caminho. Conhecer o diagnóstico laboratorial de sífilis. Saber identificar as características clínicas da sífilis primária, isso sim. Características do microscópio da sífilis, claro que não. Identificar o quadro clínico sugestivo de sífilis secundária. Não exatamente, para ser sincero, viu? Vou colocar aqui que não. A gente acertou aqui 8 questões de 9, né? Acho que tá acho que tá bom, tá legal. E aqui vamos para 10 questõezinhas aí de sangramento da primeira metade. Todas as condições abaixo podem ser causa de abortamento recorrente, exceto alterações genéticas sim, normalidade sim, hipotireoidismo não tenho certeza, síndrome SAF sim, distúrbios emocionais e hipotireoidismo. E aí, hipotireoidismo?
Acho que hipotireoidismo mesmo nem ovula, né? Mas é distúrbios emocionais. Então, uma das principais causas de anovulação é hipotireoidismo. E aí, como é que ela ovula com hipotireoidismo clínico? Chama atenção. As causas de abortamento podem ser divididas em maternas e fetais. Dentre as fetais estão alterações genéticas, malformações estruturais. E maternas são SAF, endocrinopatias, DM, doença tiroidiana, síndrome policístico e tal. O abortamento de repetição é definido pela ocorrência de 3 ou mais eventos consecutivos. A causa mais comum é incompetência isquímico-cervical, seguido por SAF, insuficiência de corpo lúteo, aborto precoce. Distúrbios emocionais não são causas de aborto de repetição, tá? Beleza. Aborto espontâneo pode ser associado a todas as situações abaixo, exceto exposição a campo magnético. É campo magnético? Como pode ser? Trauma materno, deficiências nutricionais dietéticas, diabetes mellitus, síndrome do anticoagulante lúpico com anticorpos anticardiolipina, antifosfolipídio. Aqui faz sentido, né? Exposição a campo magnético, aqui é o que eu não sei. Acho que eu vou colocar esse e acertei, né? Não sei o que. A exposição a campo magnético não é causa de abortamento. As outras ali fazem total sentido que sejam mesmo. Higgs, 2018, primigés, 30 anos, com data da última menstruação há 5 semanas, traz beta-HCG sérico, realizado há 5 dias, com resultado de 2.560 milui por ml. Hoje apresentou sangramento vivo de pequena quantidade, dor pélvica tipo cólica. Foi solicitado novo beta-HCG sérico, cujo resultado foi 1.500 milui. Analise as hipóteses diagnósticas para o caso em questão. FUM há 5 semanas, beta-HCG 2.500, hoje sangramento vivo e o beta-HCG caiu, certo? Gravidez viável, acho que não. Abortamento pode ser. Gravidez ectópica, esse beta-HCG ia cair se fosse gravidez ectópica? Pode ser, né? Acho que apenas 1 e 3. Gravidez viável, não... Como que o beta-HCG não é pra cair? Pélvica tipo cólica. Acho que talvez abortamento, né? Apenas 2, porque eu tava pensando em 1 e 3, mas não tem 1 e 3, apenas 2. Apenas 2 e 3. Ah, não tava pensando em 1 e 3, tava pensando em 2 e 3 mesmo. Então presta atenção, perdeu a questão, vai perder um monte se não fizer isso, se não prestar atenção, fazer as coisas com carinho. PSU, Minas Gerais, R1, 2014, atendida num plantão de obstetrícia, paciente Emília Estevão Fernandes, 22 anos, com atraso menstrual de 2 semanas, exame de beta-HCG sanguíneo colhido há um dia com valor de 400, apresenta sangramento vaginal discreto, iniciado pela manhã, sem cólicas prévias. Ultrassonografia endovaginal, realizada hoje, mostra pequena vesícula intrauterina, sem evidenciar batimentos cardiofetais e sem outros achados no útero e anexos. Tá bom, tá normal, né? Atraso menstrual de 2 semanas, o que você quer? Exame ginecológico mostra útero ligeiramente aumentado de tamanho, amolecido, colo fechado, com sangramento discreto. Opa! Pode ser normal, acho que tá normal. Não tem abortamento não aqui ainda. Agora, estranho é esse beta-HCG baixíssimo, né? Beta-HCG baixo, né? Mas é 2 semanas de atraso, né? Mas o beta-HCG é baixo. Pode ser implantamento, né? Tá implantando ainda, acabou de implantar, segue um sangramentozinho. Não, aqui não sugere gravidez ectópica tubular, não. Vesícula intrauterina sem evidenciar batimentos cardiofetais e sem outro achado no útero e anexos. Então não tem nada de gravidez ectópica. Abortamento retido, sendo indicada a indução com misoprostol e curetagem. Tem um pequeno saco, então pode ser abortamento retido. Ameaça de aborto e na ausência de intercorrência, o paciente deverá repetir a ultrassonografia a 7 dias. Abortamento incompleto.
Pequena vesícula intrauterina sem evidenciar batimentos cardiofetais. Mas não é pra ter batimento cardiofetal mesmo. Esse atraso menstrual muito cedo, né? Misoprostol, será? Tudo isso? Não gostaria não de dizer. Misoprostol. Então, acho que é uma ameaça de aborto, cara. Acertei. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui nessa questão. Clinicamente, trata-se de ameaça de aborto. Há sangramento vaginal e possibilidade de dor abdominal em cólicas com colo uterino fechado e útero de tamanho compatível com o tempo de amenorreia. A conduta é o repouso e uso de analgésico. O uso de progestagênios não é indicado pelo Ministério da Saúde. O professor passa, né? Progestagênio endovaginal, inclusive. O professor passa. Do ponto de vista ultrassonográfico, trata-se de gestação tópica inicial, pois há presente vesícula intrauterina saco gestacional. Tá certinho, né? Tá certinho aqui. Aqui tá certinho. Vamos seguir. A gestacional não tem diâmetro de pelo menos 25 milímetros para que fosse obrigatória a visualização de embrião. Dessa forma, não há como afirmar se trata de gestação anembrionada. Contudo, nesses casos, a repetição do exame em 1 a 2 semanas. Agora, é triste, né? Duro mandar essa mulher falar, olha, possivelmente você tem um aborto. Não, isso aqui exige protocolo Spikes, né? Isso aqui exige protocolo Spikes, né? Protocolo Spikes. Isso aqui é bastante sensível, né? Pode ser muito sensível para a mulher, sobretudo a nulípara. A questão de usar bom senso, né? Aqui não falou nada sobre isso. Agora, essa observação aqui é interessante. Extremamente improvável a identificação do saco gestacional intrauterino com concentração de beta-HCG inferior a 1000. 2000 tem que garantir que tenha saco gestacional, né? 1000 ali é provável que tenha. Então, se eu tiver 1000 e não tiver saco gestacional, tem que dar uma olhada nos anexos, né? Segundo a OMS, abortamento é definido como interrupção da gestação com feto pesando menos de 500 gramas ou com IG menor que 20 semanas. Vejamos o seguinte caso clínico. Gestante 21 anos, gesta 1, pariu 0, da gestacional 16 semanas, foi atendida na triagem obstétrica com história de sangramento genital associada à saída de coágulos há 3 dias. Então ela abortou. Nega o uso de métodos abortivos, todo mundo nega. Ao exame, bom estado geral, eupneica, afebril, hidratada, hipocorada, BSF não detectado pelo USG, 16 semanas já era para ter, autoque vaginal, dilatação cervical de 3 cm, moderada hemorragia genital, diagnóstico é a conlutação. Não, isso aqui é abortamento, agora, abortamento inevitável, infectado não, né? Ela não tem febre, não tem nada. Abortamento inevitável, a 1000 ou indução com ocitocina e posterior curetagem. Acho que é a 1000, né? Errei. Nem lembro mais o que é a 1000. Vamos dar uma olhada. Abortamento inevitável, a situação que há presença de cólica, sangramento vaginal, dilatação cervical, mas ainda não ocorreu eliminação de conteúdo uterino. Como é que a gente sabe que não ocorreu? Ah, tá, porque ainda não fechou. Ainda não fechou. Né? Se eu tenho história de coágulo e depois tá fechadinho, história dessa saída de coágulos, tal, sangramento genital, saída de coágulos e tá fechadinho, quer dizer que já saiu, né? Ainda tá sangrando, ela ainda tá sangrando, então é abortamento inevitável, que ainda não ocorreu a eliminação do conteúdo. Para gestações até 12, 13 semanas, a conduta é a realização de esvaziamento uterino com curetagem ou a 1000 para diminuir a hemorragia e infecção. Quando há mais de 12, 13 semanas, há espículas ósseas. Nessas situações, recomendo a utilização de ocitocina para expulsão do feto. Após, realiza-se a curetagem. Tá bom, beleza. Gestante, no curso da 9ª semana de gravidez, apresenta febre, útero doloroso à mobilização, colo uterino semipérvico com saída de conteúdo purulento, feto vivo. Eita, feto vivo? Ixi. Antibiótico terapia seguida por esvaziamento ou esvaziamento depois antibiótico, hein?
feto vivo, né? Apenas antibióticos enquanto houver vitalidade fetal. Não, já é pra tirar mesmo então, né? Mesmo que feto vivo é pra tirar já então. Não lembrava não dessa conduta aqui. Na verdade, essas condutas aqui eu estudei segundo o que propôs a minha professora de ginecologia e obstetrícia, né? Saudosa professora. E não era isso. Vamos seguir aqui só para finalizar. Faltam só 4 questões. Beleza. Só 4 questões dentro. Paciente de 18 anos com história de ciclo menstrual irregular e vida sexual ativa sem uso de métodos contraceptivos, referindo última menstruação a 45 dias. Apresenta sangramento transvaginal e dosagem sérica de beta-HCG de 200, né? A FUM DUM a 45 dias. Sem mais gestação intraútero e na ultrassonografia transvaginal, normal. Qual o diagnóstico mais adequado e a melhor conduta a ser tomada nesta paciente? Sangramento transvaginal e dor. Gravidez ectópica? Não. Ameaça de aborto? Pode ser. Ah, tá. Isso aqui, né? Solicitar outro beta-HCG e repetir o ultrassom. Isso aqui, né? Vamos lá. Gestante 28, porque ali pode ser um sangramento da implantação, né? Essa eu acho que é a ideia central. Gestante 28 anos de idade, na 10ª semana, procura o pronto-socorro com queixa de sangramento vaginal moderado há 3 dias, associado a dor pélvica, febre, adinamia e anorexia. Eita. Realizou ultrassonografia há 2 semanas, compatível com o tipo gestacional sem alterações. Ao exame mostra mal-estar geral, temperatura 38,5, dor à palpação de abdômen inferior sem descompressão brusca. Observa sangramento pelo colo uterino com saída de material necrótico com dor desagradável. O colo uterino está pérvio para 1 cm, útero aumentado uma vez e dolorosa mobilização. O diagnóstico é neoplasia de sítio, gravidez ectópica. Por que ectópica? Não, estava grávida aqui, 10 semaninhas, bonito. Trofoblástica, abortamento infectado, né? Abortamento infectado aqui e vai ter que fazer um amil. Retirar, né? Mais de 13 semanas, vai ter que fazer antibiótico terapia e esvaziamento uterino, não é isso? Ocitocina e esvaziamento uterino. E antibiótico, lógico, né? Ela tem uma infecção. Considera essa conduta adequada um aborto retido na 8ª semana de gestação. Orientar a paciente a aguardar a eliminação fisiológica por até 40 dias. Não, acho que aqui é a 1000, né? Indicar curetagem uterina pelo risco de fenômeno estômago embora nos primeiros 7 dias. Não sei as condutas, velho. Claramente. Aborto retido é diagnosticado quando a ultrassonografia mostra gestação tópica com embrião com CCN maior que 7 cm sem BCF. O paciente pode ser assintomático, apresentar sangramento vaginal em pequena quantidade sem dilatação. A conduta pode ser esvaziamento uterino imediato, a conduta expectante ou utilização de misoprostol, na dependência do quadro clínico e do desejo da paciente. Orientar a paciente em relação à possibilidade de aguardar a eliminação fisiológica ou esvaziamento uterino com ou sem preparo do colo, né? E aí é ela que decide, tá? Justo e nobre. Nem sei se essa palavra encaixa. Discussão que é sensível. Unicamp R1, é duro. Mulher, 22 anos, primigesta com IG de 8 semanas, conforme a data da última menstruação, e ultrassonografia precoce transvaginal de 6 semanas. Refere sangramento vaginal abundante a 2 horas, associado a cólica intensa. Exame especular. Sangrou, passa o espéculo, né? Toque não, espéculo sim. Exame especular, moderada quantidade de sangue coletado em fórnice posterior. Toque vaginal. Útero intrapélvico sem hidropalpação axial, colo brusco, posterior e impélvio. Tá fechado. 8 semanas. Ultrassonografia transvaginal, útero de 140 cm, linha endometrial de 10 mm, anexo sem alterações. Então gestação ectópica não vamos dizer que é, né? Gestação incipiente. Com 8 semanas já era pra ter saco, né? Era pra ter mais coisa ali.
Solo grosso posterior e imperve. E aí? Sangramento vaginal abundante a 2 horas, com abortamento completo, eu acho, hein? Abortamento completo, tirou tudo. Já tinha outra sonografia prévia mostrando saco de gestação intrauterina. Após quadro de sangramento intrauterino, foi ao pronto-socorro, com colo e tal, não sei o que. Ausência de saco e eco endometrial menor que 15 centímetros. A figura mostra, nem tem figura, mas tá escrito, né? Linha endometrial de 10 milímetros. E aqui é menor que 15 milímetros. Sendo assim, diagnóstico de abortamento completo. Se o eco endometrial fosse maior que 15 milímetros, o diagnóstico seria de abortamento incompleto. Ah, tá. Eco endometrial. Ah, tá. Ainda ia ter restos, né? Essa é a ideia. Então não tenho saco, não tenho mais saco gestacional, né? A ecografia não me mostrou. Era o que eu tava esperando ver aqui. Mas não, ela já teve abortamento. Então de 10 aqui a gente errou 1, 2, 3, 4, 5. Acertou 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Errou 5, acertou 5 de um tema que eu já estudei. Isso é duro, hein? Já estudei, mas daquele jeito, né? Isso aqui eu acabei por estudar pelo material da professora. Reconhecer os diversos diagnósticos clínicos de aborto. Não exatamente. Saber o tratamento adequado, não. Conhecer as causas, acho que isso sim. Saber realizar diagnóstico laboratorial e imaginológico de aborto. Vou colocar esse que não e esse que sim, né? Quero repetir aqui mais cedo. E aí agora vai faltar puericultura e abdômen agudo hemorrágico, né? A gente vai fazer isso aí no próximo tempo.